noticiário de um jornal de Niterói, de 1857, A Pátria, falando sobre as condições de trabalho nas fábricas. A greve de 1858 dos tipógrafos, também no Rio de Janeiro, do qual advém um jornal que fala constantemente sobre as condições de trabalho, o Jornal dos Tipógrafos. Uma greve em São Paulo, em 1878, já faltam só 10 minutos, imagina. Eu estou só quase que falando bom dia, né? Uma greve em 1878 em Amparo, em São Paulo, e, enfim, a formação de grupos socialistas em 1892, a criação da Federação de Associação de Classe Trabalhista em 1903, um Congresso Operário em 1892, enfim, são diversos dados demonstrando o quanto se caminhava já nesta organização, e greves que foram realizadas em 1905 em São Paulo, 1906, uma greve geral, né? Enfim, são vários dados concretos sobre diversas greves. Eu tenho aqui até uma numerologia das greves que ocorreram de 1890 até 1920, até 1930, em São Paulo e no Rio. É uma enormidade de greves em cada ano, né? E, claro, esta greve extremamente importante, que acontece em São Paulo em 1917, que começa em junho, e aí é bastante relevante também fazer aí uma avaliação sobre a influência do movimento de 1917 na Rússia, a Revolução Russa, que já começa em fevereiro, né, e de forma mais intensa em março de 1917, e vai influenciar os movimentos operários pelo mundo afora, embora a Revolução só tenha se consagrado efetivamente em outubro, né? Já desde fevereiro ela repercute em diversos movimentos pelo mundo afora e, sobretudo, no Brasil. Isso também acontece. E esta greve, então, que começa em São Paulo em 1917, em junho de 1917, ela também só é fruto desta influência. E a greve começa, e é sobretudo uma greve também impulsionada por mulheres, né, sobretudo, aqui em São Paulo. Começa em junho e em julho ela se estende, sobretudo a partir do assassinato de um operário de origem espanhola, e há o relato de que em alguns dias, né, no mês de julho de 1917, mais de 100 mil trabalhadores, só na cidade de São Paulo, entram em greve. Então, é um movimento muito intenso, muito forte, e sobre esta influência já da Revolução de 1917 na Rússia. Isso vai repercutir no Brasil de dois pontos de vista, né? Da ampliação da legislação do trabalho, a partir de 1919, com a Lei de Acidentes do Trabalho, a Lei Eloy Chaves de 1923, a Lei de Férias de 1925, o denominado, então, Código do Menor de 1927, mas também vai resultar em diversas conquistas jurídicas, digamos assim, de limitação de jornada de trabalho e de aumento de salários em negociações coletivas, ou seja, em algumas empresas especificamente cedem essas reivindicações dos trabalhadores. E não se esqueçam que o movimento russo, né, revolucionário russo, começa em fevereiro também impulsionado por reivindicações trabalhistas, de melhoria de salários e por redução da jornada de trabalho, né, nos sovietes. Então, esta reivindicação não era pouco relevante, e muitas empresas atendem, né, essas reivindicações aqui na realidade brasileira. Então, se pode falar da existência, inclusive, de um direito do trabalho consuetudinário, né, conquistado, não legislado, mas posto em diversos acordos coletivos com diversas fábricas que foram atingidas por essas greves. Não é só esta, mas várias outras. Mas também, em paralelo a isto, em 1920, logo na sequência, aumenta também a repressão aos movimentos grevistas e aos movimentos
aos movimentos operários. E como um efeito também deste avanço organizacional da classe operária neste período. E em 1920, para se ter uma ideia, aliás, essa repressão já começa antes, o bilhetinho já está chegando, né? E esses 5 minutos passou pouco, passou rápido, passou lentamente. Você foi... Essa repressão já começa em 1907, com uma lei, a denominada Lei Adolfo Gordo, né, que estabelecia que o estrangeiro que fosse pego em atos, digamos, de reivindicação, seria deportado, né? E em 1922 é criada uma delegacia auxiliar para tratar da ordem social e segurança política no Brasil. Segurança pública. E em 1922 também nós sabemos que o Partido Comunista é criado, mas, enfim, a década de 20 é uma década de extrema repressão e de um refluxo nos movimentos operários, que se tem como efeito deste avanço organizacional da classe operária nessa quadra aí de 1900 até 1920, né, até 1917. O fato é que vai acontecer no Brasil daí por diante é sempre este pêndulo, né, de uma classe operária que tenta se organizar e tenta ampliar as suas possibilidades de intervenção política na realidade brasileira, e um aumento da repressão em paralelo. Esta luta desta tensão capital e trabalho no Brasil é que vai conduzir a história do Brasil daí por diante até os nossos dias, né? Em momentos em que a classe operária avança, logo na sequência vem um momento de retração e de aumento de repressão, né? E, em certo sentido, a gente pode pensar em que medida isto explica um pouco a realidade atual, né? Está preservadas as devidas comparações, né? As diferenças, para não sermos induzidos por análises equivocadas de que estávamos vivenciando, né, recentemente um movimento pré-revolucionário que, de fato, não ocorria. Enfim, mas, recorrentemente, o que existe é uma espécie do roubo da fala, né? Quando se apaga da história e das nossas análises toda a luta da classe trabalhadora em dupla perspectiva, né? Uma perspectiva de melhoria das suas condições sociais, seja por conta de melhores condições de trabalho, efetivamente, seja por conta de evoluções, de mudanças mais profundas na realidade social, na perspectiva da sua participação política e na perspectiva de uma visualização até emancipatória, né? E o problema da reivindicação trabalhista, pura e simplesmente por salários e por jornada, redução de jornada, sem estar ligada a uma consciência mais ampla, é esse de achar que o horizonte da classe trabalhadora é apenas o horizonte de uma exploração do trabalho, uma menor exploração do trabalho, né? E talvez isso é alguma coisa que esteja sendo perdida do horizonte da classe trabalhadora nas últimas décadas. E é preciso pensar, inclusive, como foi o movimento operário brasileiro na Primeira República, para a gente reconstruir um pouco do que representa, o que deve representar, e a importância da mobilização social e da mobilização operária. Isto é mais importante ainda numa realidade brasileira em que sequer um capitalismo liberal foi possível construir, ou seja, ainda se vive uma lógica de um liberalismo misturado com escravismo. Então, nós temos muita coisa para romper, né, numa perspectiva de superação desta força corruptiva e destrutiva do capital, né? Então, há uma necessidade de repensar tudo isso, e o momento histórico que a gente vive atual é uma porta aberta
para essas reflexões, né? Que talvez nós estivéssemos conduzidos ou num horizonte muito restrito, né? Do que seria quais poderiam ser as mudanças necessárias na realidade brasileira. Então, nós temos uma dificuldade emergencial grave, não há de negar, mas também uma oportunidade de repensarmos os nossos horizontes. Era isso que eu tinha para falar e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Isso aqui é uma vingança com ele, que ele tem que ficar falando, não deixa a gente falar nas aulas. É brincadeira. Mas quem quiser saber mais dessa história, ele não fez a propaganda dele aqui, mas ele acaba de lançar um livro, que é a História do Direito do Trabalho no Brasil, pela LTR. E aí, quem quiser saber mais detalhes, compra o livro, né, Jorge? Agora, o Sebastião Neto, do IEP. Fala um pouquinho do IEP também, aproveita. Eu vou falando 10 e 5, tá? Ô, Ana, o problema é matemático, porque um professor são 20 ou 30 alunos, né? Então, não cabe. Só uma frase. Também as mulheres são as mulheres que fazem a jornada de julho, né? Na Revolução Russa. Quando é a virada que o partido estava vacilando, né? É bom lembrar disso. Bom, eu queria dedicar minha fala, que é uma discussão muito simbólica, né? Muito concreta, mas também muito simbólica, a uma pessoa que está viva, que é esse companheirinho aqui. Fica em pé aqui, companheiro. A pessoa não te conhece, nem todo mundo te conhece. Fica em pé um pouquinho aqui. Quem é que não conhece, meu filho? Acho que os jovens, nem todos os jovens conhecem. Martinelli, chegamos ontem à noite de Belém, tivemos uma audiência pública lá, investigando o Ministério do Trabalho e a SNI nas organizações dos trabalhadores. É um trabalho que nós estamos fazendo esse ano inteiro. E tem mandado junto, trabalhado bastante bem, nos arreliando um pouquinho, né, mas tudo bem. Palmeiras e Corinthians é difícil combinar, a não sei que refunde. Eu queria dizer que tenho duas fontes aqui. Dedicar ao Martinelli, que está aqui com a gente, depois eu falo do personagem, e a um grevista muito querido na minha vida, que é o João Cândido, o Almirante Negro. Eu acho que esse livro aqui, como aqui é um espaço que também é uma livraria, vou falar um pouco de livros, né? Que é A Revolta do Chibata. Acho que é um livro definitivo sobre a luta dos marinheiros, que era, inclusive, os marinheiros, em geral, eram negros, né? E eles eram espancados, né? Chibatados, né? Mas chama? Um chibata, né? Então, chama Revolta da Chibata. E queria dizer que eu tenho duas grandes fontes aqui, né? De textos. Uma é um livro do Muniz Bandeira, O Ano Vermelho, a Revolução Russa e seus reflexos ou consequências no Brasil. E o outro, gente, que eu agradeço demais a presença, esse senhor que está aqui na minha frente, eu gostaria que as pessoas te conhecessem também, por favor, senhor. Que é o autor desse livro aqui, A Greve 17. Não, mas fica em pé, o pessoal te vê, pô, deixa de ser enjoado. Que é o Del Roio, companheiro nosso, né, que tem sido muito, bom, é um comunista afável, solidário, foi senador indicado pelos metalúrgicos Piemonte? Da Lombardia, desculpa. E foi senador na Itália, tem uma tradição, é um dos salvadores do arquivo histórico do movimento operário brasileiro, que é o arquivo do Partido Comunista, que já estava um pouco dilapidado, guardado pelo Astrogildo, e depois mais o segundo arquivo lá de Rui, do Morena, que foi agregado, né? Bom, e esse livro, lançado agora, está disponível o texto para quem quiser editar, né? Custa de R$ 1 a R$ 2 o copyright. Eu estou vendendo, você não sabe vender. Tá? Lembra que o Del Roy teve editado ano passado 30 mil exemplares do livro de 1º de maio por 6 ou 7 centrais sindicais. 30 mil exemplares, que é uma edição rara no Brasil. E ele não cobrou nada, eu briguei com ele por causa disso. Porque esse dinheiro podia, R$ 1 por livro, podia dar para salvar o arquivo do Martinelli, nós estamos trabalhando lá penosamente.
Bom, então dizer assim que eu tenho duas grandes fontes. Esses dois livros, esses aqui eu vou falar alguma coisa deles, e as pessoas, que aliás eu agradeço a presença aqui. Então está aqui na ordem o Vilmo, de São Bernardo, companheiro grevista de São Bernardo, das épocas das greves históricas de São Bernardo. Está aqui a Laís, da oposição metalúrgica. Está aqui, quem mais que é da oposição? Só o Tião, cadê o Tião, da MWM? Está o Tiãozinho, da Zona Sul, da Comissão de Fato da MWM. Está aqui o Rato e o Clemente, que são dois companheiros, levanta a mãozinha aí, das greves de Osasco, né? Então, assim, a gente pode, não sei se vai ter tempo, né, mas dá uma... Não sei se estou esquecendo alguém aqui. E tem aqui na mesa uma grevista atual, né, em nome das grevistas e dos grevistas, que vai falar para a gente. Tem o Nelson, meu irmão, de algumas décadas, dos previdenciários, né, que já andamos pelo Brasil aí, e navegando por muitos rios. Então, assim, a minha fonte é a minha... Fala. Eu tenho que pedir desculpa, eu gostaria muito de ficar aqui. Mas tem agora uma premiação ao jornalista Audálio Dantas, né, que é a sua vida. E eu estava muito empenhado aí nessa premiação, que é agora. É perto, mas... então, porque eu gostaria demais de ficar, até porque, sobre a greve 17, eu gostaria muito de escutar. E gostaria muito de escutar a mulher, porque foi uma das dificuldades que eu tive quando fiz esse pequeno livro, como tratar a questão que ele corretamente alertou. Olha que metade da classe operária, dos operários eram crianças e mulheres. Perfeitamente. Então, um tema... Mas, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, não sei, eu tenho esse empenho que faz parte da coisa. Algum desses companheiros que eu citei aqui, a gente convidou pessoalmente para... Tá bem. Tá bem. Bom. Então, assim, as minhas fontes são... Valeu, velho. Obrigado, hein? As minhas fontes são, basicamente, o Muniz Bandeira e agora o trabalho do Del Ruio, que, inclusive, um dos aspectos que ele levanta é que tenham sido, que também não é só dele, mas que ele consolidou. Ninguém sabe quantas dezenas de trabalhadores foram assassinados na greve 17. Está aqui fundamentadíssimo essa questão nesse livrinho aqui. Então, nós estamos falando da luta de classe na sua expressão mais dura. Tá? Então, dedicando a minha homenagem ao João Cando, a minha fala, e ao Martinelli, porque o Martinelli é um dos 3 remanescentes do Comando Geral dos Trabalhadores de 64. Além de ser dirigente da Federação Nacional dos Ferroviários, foi do CGT, é um dos fundadores da LN, né? E só para não deixar de dar um tom um pouco romântico a coisa aqui, é um dos organizadores do assalto ao trem pagador em Jundiaí, que está contado lá pelo Mário Magalhães na biografia do Marighella, e que está também no livro dele, que está esgotado, que é esse livro aqui que tem a vida dele, são 530 páginas da vida do Martinelli, né? O que eu queria dizer, assim, centrar minha fala um pouco, é a questão da classe operária e das chamadas classes trabalhadoras em São Paulo, relacionadas com a greve 17. Eu tenho obrigado. Eu tenho uma visão muito classista das coisas, né? Eu tenho um problema irreconciliável com a burguesia, em seus vários estratos e formas de ser e divisões. Acho que a questão de classe tem sido muito abandonada pela esquerda. A esquerda é especialista em brigar com o Estado e fala pouco do capital, fala pouco do empresariado. Nós estamos empenhados em 2 tarefas. Uma é um inquérito em andamento do Ministério Público Federal de processar a Volkswagen, e foi aceita em curso por graves violações de direitos humanos, e estamos fazendo um levantamento de como era orientada a repressão do Ministério do Trabalho e do SN contra os trabalhadores. Vamos entregar esse relatório em 5 de dezembro desse ano. Então, nossa dedicação é capital, capital, capital. É claro que a luta institucional, a luta política, tudo isso é fundamental. A draga que nós estamos metidos, essa planície, nós vamos ficar agora no sol e na chuva não sei quanto tempo, inclusive pelos erros da esquerda também, né? O inimigo é o inimigo, não dá para reclamar da Globo, a Globo é a Globo, o governo é o governo, a burguesia é a burguesia. Então vocês ficam chorando aí, se lamentando, a Globo puteou, a Globo fez isso, pô, mas é função dela, porra. É função da burguesia ferrar com a gente.
Então, não chorem. Se fizeram um governo de coligação, então é problema de quem fez, né? E de quem passou pano também. Né? E também de quem não entendeu o que é luta institucional, que às vezes necessita conciliações. É uma questão muito complicada, não vou analisar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: por que eu pedi muito que esses companheiros operários viessem aqui? E também gostaria que eles, que a gente tem convivido em diversas frentes, né, me ajudassem aqui. Chegou mais um, Cardozinho, lá da Zona Sul, né? Também um companheiro. Zé Pedro, de Osasco, liderança histórica de Osasco, está ali no fundo também, né? Então, assim, acho que esse pessoal aqui ajuda a fazer um pouco a conversa. Eu sou da geração do meio, ou da geração final, tá? Vocês têm que saber, e agradeço positivamente, tem muitos jovens aqui, têm que saber que o último grito operário nessa cidade foi a campanha salarial unificada de 85, que nenhum acadêmico se dignou a estudar até agora. 85 com 50 vai dar quanto? Daqui a pouco alguém vai estudar. Não é isso? Vai cair a ficha. Mas é uma questão que eu não entendo. Porque São Paulo, a São Paulo que o Jorge falou, 17, que o Del Rui cita aqui, era uma cidade muito operária. Como Paris foi uma cidade operária. Paris não tem fábrica mais hoje. Tem um livro maravilhoso chamado Paris Ouvrier, que vale a pena comprar, custa 30 euros, usado, né? Que mostra cada arrondissement, cada bairro de Paris, qual a sua história política. Nós não temos esse trabalho feito em São Paulo. O que nós fizemos foi uma tentativa de, na minha geração, mais ou menos, ali entre 60 e 90, que eu sou mais do final da década de 60, né, fazer esse livro, que é um livro que recupera um pouco a trajetória das classes trabalhadoras de São Paulo, tentada ser contada por alguns acadêmicos e por muitos trabalhadores organizados. Esse é um trabalho quando os trabalhadores se tornam classe. Quando que essa classe que lá, no final do século XIX, essa classe que fez as primeiras greves, que fez a COB, que fez a greve 17, que enfrentou a ditadura Vargas, que tentou organizar uma central no pós-guerra, que fez as grandes greves de 50, 60, que eclodiu no final de 70 e que fez seu último grande grito de São Paulo na campanha salarial unificada de 85. Tá? Isso é uma tentativa de recuperação, não vou falar disso agora, mas só para vocês saberem que existe, sim. Tá? E esse livro é dedicado a um grande militante, que é o Valdemar Rossi, que faleceu há pouco. E nós... Quase caiu, obrigado. São muitas ideias para o tamanho da mesa, né? Ou muitos livros. E esse livro aqui, gente, mostra uma coisa que o Jorge apontou aqui, que essa delegacia que ele falou, em 24, vira o DOPS, na restauração da Polícia Paulista. Tá? O DOPS, quando é criado, está aqui essa historinha aqui, contada em parte, ele é criado, sabe para quê? Para controlar o trabalho. Não é para controlar os comunistas, os anarquistas, os integralistas que vieram depois. Não, é o trabalho. É uma delegacia para controlar o trabalho. Não é brincadeira, é verdade. Tem livros sobre isso. O que esse livro faz? Mostra os instrumentos de vigilância e controle e repressão aos trabalhadores, particularmente na ditadura militar. Por que eu estou falando essas coisas? Porque a minha fala dirigida a vocês, e particularmente aos mais jovens, é para mostrar que essa classe operária, que a gente vai dizer depois como os trabalhadores se organizam como classe, que ela... O que é a greve 17 essencialmente? É uma luta que começa no CRESP, não é isso? Particularmente com a participação das mulheres, e que se torna uma luta de classes na cidade de São Paulo. Então, aquela frase do Lula, né, que ninguém jamais duvide da capacidade de luta da classe trabalhadora, que ele vai falar em 79, isso foi o grito que teve lá em 17. Claro, aí você tem o fim da República Velha, tem o intervalinho do Vargas, tem o Estado Novo, tem o Partido Comunista surgindo muito forte no pós-guerra, tem uma central
sendo criada naquele período, que tudo isso durou 1 ano e pouco. Tem um chamado intervalo democrático, que é o período em que talvez o Estado tenha sido tão intervencionista quanto a ditadura militar no governo Dutra, e tem até 64. O que é, essencialmente, o golpe de 64? No começo da década de 50, até o golpe, há uma contínua, embora pequena, elevação do nível de vida das classes trabalhadoras, embora com toda a caristia que chamava na época, custo de vida, inflação, mas há o quê? Há a participação política e sindical das classes trabalhadoras. E isso que é insuportável. As razões do golpe são pífias. Uma reforma agrária a 200 metros das rodovias federais, não é reforma agrária. Havia discussão das reformas urbanas, né? Das diversas reformas que se pedia, da reforma agrária. O que é a reforma agrária? Ok. A reforma agrária é um mecanismo capitalista de inclusão do campo. No mundo inteiro foi isso. Nenhum país capitalista se desenvolveu sem isso. E o Japão, que não tinha isso, quando os americanos foram para o pós-guerra, impuseram a reforma agrária. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é essa persistência da classe trabalhadora e é a clareza da burguesia de não ter dúvida de usar qualquer mecanismo que começa lá, com o assassinato de dezenas de grevistas em 17, tem a documentação que o Del Rey recolheu e da Floresano, né, recolheu, e que eu queria meio colocar aqui, que nós tivemos uma classe operária quase que com a espinha, não sei se está partida, mas ela está numa situação crítica, a partir dos anos 90. Quer dizer, quando nós conseguimos construir o começo de uma cultura operária, de ter os netos operários, de uma vivência operária, que está muito no livro do Paulo Fontes, do Hélio da Costa, do Murilo Leal, não é? Nós tivemos esse processo interrompido no final da década de 80, com a desaceleração econômica e com o sórdido papel da burguesia brasileira no esforço enorme de ser capacho das finanças internacionais, dessa ilusão que havia burguesia nacional. Só queria citar mais 2 livros aqui. Esse é um livro essencial para entender as greves de 53 a 64. Esse livro vai virar um clássico do Murilo Leal. A Reinvenção da Classe Trabalhadora. Tá? É um livro muito, muito importante, que tem as greves de 53, 57, do 13º. E não podia deixar de dizer, porque também é um caso que alguns de nós que estavam lá no local, inclusive, eu também estava, do 1º de maio operário, em 70, quando o companheiro Olavo Hansen é preso e assassinado por tortura. Aliás, a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana é desse caso aqui, não é da Guerrilha do Araguaia. Aqui, não, na época, não tinha condições de levar as últimas consequências. Também do Murilo Leal. Então, eu queria terminar, tá, acabou, Nana? Acabou? Deixando essas pontapé aqui de discussão e agradecer muito a presença dos meus camaradas que puderam vir aqui hoje. Gente, esse é o primeiro dos clássicos, tá? História dos Sociais no Brasil, do Everardo Dias, que eu esqueci de citar. E esse aqui foi reeditado agora, que é de 34, quando os integralistas são expulsos da Praça da Sé, por uma aliança entre as diversas correntes socialistas, anarquistas, comunistas. E quem quiser saber um pouco da história da classe operária, tem aquele clássico do Paulo Sérgio Pinheiro, do Michael Hall, né? Desculpe, colega. Esse aqui é nem pátria nem patrão, tá? Do FUT, tá bem? Só pra... do Olavo? Ah, do Everardo Dias. Tem que comprar na estante virtual, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria dizer que é um prazer dividir a mesa aqui com vocês, né? E ver tanta gente com tanta história, né? Eu não sou tão novinha assim, mas sou muito mais nova que muita gente aqui. E, na verdade, meu papel aqui no debate é um pouco falar de uma greve específica, mas muito importante, que aconteceu há 3 anos atrás, que foi a greve dos metroviários de São Paulo,
Nessa greve eu fui demitida, junto com mais 41 colegas. Eu trouxe até aqui para vocês verem a capa da Folha de São Paulo, um dia que a gente foi estrela, que foi os demitidos da greve de 2014. E eu queria falar um pouco, dividir com vocês algumas percepções sobre essa greve, sobre essa experiência, e apontar, pensar junto, né, coletivamente, como que algumas características dessa greve elas podem ser características das greves em geral que vem acontecendo no último período, porque de 1917 para cá, de 1980 para cá, a classe trabalhadora no Brasil mudou muito, naturalmente, né? Novas gerações são parte da classe trabalhadora e isso gera novas características do movimento sindical, da organização da classe trabalhadora de uma forma geral, né? Então, o meu papel um pouco vai ser esse. Só que antes, eu queria dizer, eu faço parte de uma categoria de transporte, né, que é o metrô. Prazer estar aqui vendo o Martinelli aqui, também tem muita história para contar nesse terreno, né, um setor muito chave, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né? E eu acho muito significativo a gente estar fazendo essa conversa 100 anos depois da greve de 1917 e tendo recém-vivido uma greve geral no nosso país, né, em 2017. A gente que é do setor dos transportes, apesar de eu estar demitida, eu continuo atuando e militando no metrô, né? E a gente que é do setor do transporte vive a construção da greve geral de uma forma muito intensa, né? Porque não é só uma questão de organizar e mobilizar os trabalhadores metroviários ou ferroviários ou os condutores de ônibus. É uma questão também de construir politicamente essa greve com a população usuária que a gente transporta. Porque essa população ela vai ficar sem o serviço, né? E isso já é uma dificuldade em si da construção da greve na perspectiva do trabalhador do transporte. E a gente precisa ganhar essa população para que ela não seja uma base social contrária à nossa ação política, né? Tanto numa greve geral, né, quanto numa greve particular da categoria. A greve de 2014 foi uma greve particular dos metroviários, não foi parte de uma greve geral. E isso é parte das dificuldades, né, da força e das dificuldades da construção de uma greve dessa categoria. Do ponto de vista da greve geral, né, a categoria do transporte tem um papel muito dirigente, né, porque a gente sabe que há uma desigualdade muito grande no nível de organização sindical no Brasil, né, fruto do processo de precarização do trabalho, fruto do processo de enfraquecimento do movimento sindical, e isso faz com que muitas categorias elas não tenham nível de organização para construir a participação numa greve. Seja uma greve no período do dissídio, seja uma greve mais política, mais geral, como foram essas que a gente viveu esse ano. E essa dificuldade faz com que os trabalhadores do metrô cumpram um papel de piqueteiros, né, da classe trabalhadora. Então, na verdade, no dia 28 de abril, apesar de ter tido uma adesão muito grande dessa greve, e eu avalio que, de fato, podemos dizer que foi uma greve geral no Brasil, a gente sabe que foi desigual a forma e o nível de adesão, e aí o trabalhador do transporte cumpriu um papel de completar, né, esse processo, né, ou seja, de não transportar as pessoas para o seu trabalho. Eu vi uma imagem muito importante, muito significativa, que foi da região do Brás, né, que é uma região, né, super frequentada, super movimentada, e no dia 28 parecia um deserto, assim, uma situação que nem feriado acontece, né? Então, assim, é necessário reconhecer que acho que há um nível importante, teve um nível importante de apoio da população sobre a greve geral. Existe um rechaço grande da população em relação aos projetos do governo Temer, que foram o motivo pelo qual aconteceram essas greves. Agora, é necessário dizer que a participação do transporte nessa greve ela foi decisiva, né, para poder criar um clima, pelo menos na cidade, foi geral, foi nacional, mas na cidade de São Paulo teve uma força muito grande. E na greve de 1917, a ferrovia, os ferroviários cumpriram um papel muito importante também, né, um papel dirigente, de aglutinar várias categorias a partir da força econômica e política que essa categoria teve, né? Então, assim, atuar numa categoria de transporte obriga um nível de politização superior ao que a estrutura dos sindicatos acaba
acaba forçando. A estrutura do movimento sindical no Brasil, na minha opinião, ela tende a uma atuação muito corporativista, né? Muito pensar no seu, na sua caixinha, na sua realidade específica. E para atuar numa categoria como essa, do meu ponto de vista, e acho que do ponto de vista de qualquer pessoa que tenha tido uma mínima experiência nessa categoria, exige um nível de politização superior, porque você precisa fazer debate, fazer política sobre a categoria, mas também sobre as pessoas que você transporta, que no caso da cidade de São Paulo, no caso do metrô, são 5 milhões de pessoas, né? Não é pouca coisa, é a quantidade de pessoas que o metrô de São Paulo transporta, né? Somado à CPTM, né? A Companhia dos Trens e dos Ônibus, enfim, faz a cidade se movimentar. O metrô de São Paulo é muito pequeno, né? São 74 quilômetros. Agora, pelo tamanho da cidade, pela concentração urbana que existe, a concentração dos empregos e tudo mais, faz com que o metrô seja um setor muito chave, né? No desenvolvimento de uma greve geral e na garantia do clima de uma greve geral acontecer. Em 2014, a greve que a gente fez, uma característica assim, muito particular dela foi que ela durou 5 dias. Uma greve da educação de 5 dias, às vezes, passa despercebido, mas a greve de um setor do transporte não passa. 5 dias foi como se fosse 2 meses, porque a pressão é muito grande, o desarranjo na cidade é muito grande, a pressão do governo, a pressão da população, a pressão dos trabalhadores que ficam naquele clima, né, de tensão, de estou apoiando, quero fazer a greve, né, quero ser parte disso, mas ao mesmo tempo tem a pressão externa e tal, é muito grande. Então foi uma greve de 5 dias, que foi muito impulsionada, do ponto de vista econômico, na minha opinião, foi impulsionada pela disparidade que existe das condições de trabalho das várias gerações da categoria. Acho que isso acontece em outras categorias, bancários, funcionalismo público em geral, nas montadoras. Eu acho que existe uma desigualdade grande do que os mais jovens, né, os trabalhadores mais jovens, têm de acesso do que os trabalhadores mais antigos têm, né? Geralmente, há um processo de precarização dos postos de trabalho e isso se reflete no interior das categorias. Então, teve uma participação nessa greve, uma participação muito expressiva da parcela bem jovem da categoria. E essa parcela é jovem, assim, segundo o IBGE, a juventude vai até os 29 anos, né? Nas pesquisas que tem. Eu tenho 33 anos, né? E uma boa parte dos meus colegas da categoria também tem essa idade. Mas eu enquadraria todo mundo no jovem porque é um setor geracional que não viveu o processo dos anos 80, né? Que foi uma década de muito despertar, de muita força do movimento operário. E a gente não viveu, a gente nasceu na década de 80. O que a gente sabe são as histórias que a gente ouve, as coisas que a gente lê. Então, eu enquadro os jovens, essa parcela de pessoas que não viveram esse processo e que são hoje maioria da população trabalhadora, né, da população com carteira de trabalho assinada, né, são maioria. Só que essa geração viveu, no último período, um fato muito importante, que eu acho que depois do ascenso operário dos anos 80, é um dos fatos mais relevantes da história do movimento de massas no Brasil e da luta de classe no nosso país, que foram as lutas de junho, as jornadas de junho de 2013. Né? Foi a primeira vez que essa geração que eu estou falando, que é a minha geração, que é a geração de alguns aqui, e que é a geração da maior parte da classe trabalhadora, foi a primeira vez que a gente viu o movimento de massas entrar em ação e incidir sobre os rumos do país, efetivamente. Teve o processo do Fora Collor, início dos anos 90, né? Mas, assim, é um fosso grande, né? De 92 para 2013, são 20 anos, e se formou toda uma geração aí, né? Então, o 2013, na minha opinião, deu um impacto muito forte na luta de classes no Brasil, na percepção da classe trabalhadora sobre as suas ações, sobre as suas mobilizações. E não foi um processo, 2013 não foi um processo que teve como direção fundamental a organização sindical. Eu acho que isso é um tema para a gente refletir, né? E eu acho que isso teve repercussão para o bem e para o mal das mobilizações de 2013. Né?
o motor dirigente, a palavra de ordem dirigente desse processo, a luta, o mote, né, que fez explodir, foi a luta contra o aumento das passagens, né, e quem se identificou como a organização dirigente dessa luta foi o MPL, que é uma organização importante, tem um enraizamento, né, teve um enraizamento importante e tal, mas era uma organização com um único programa, né, que era a luta contra o aumento da passagem. Só que o processo de junho foi superior a isso. Tanto que depois as pessoas começaram a ir para a rua por tudo, né, a indignação com as injustiças da Copa, né, estava acontecendo a Copa das Confederações e tal. E eu acho que se expressou nas ruas, nas mobilizações de 2013, uma parte da classe trabalhadora que também não tem organização sindical. Porque o nível de sindicalização também caiu muito no nosso país, dos anos 90 para cá. Né? O processo de reestruturação produtiva, a implantação mais agressiva do neoliberalismo, isso fez gerar uma enorme parcela no nosso país que é trabalhadora, é superexplorada, é precarizada, e não tem na organização sindical um instrumento potente para lutar pelos seus direitos. Né? Então, esse processo de junho, na minha opinião, ele influenciou as mobilizações da classe pós-junho de 2013. Né? Entre junho de 2013 e junho de 2014, aconteceram algumas greves que eu acho que seriam motivos da gente olhar, estudar, investigar, né? Tanto para a intervenção política na luta real hoje, quanto para reflexões mais estratégicas, estudos acadêmicos e tudo mais. Estudo das organizações políticas e tudo mais. A greve dos garis, por exemplo, que foi em fevereiro de 2014, né? Foi no ano da Copa, foi no período do Carnaval, a cidade do Rio de Janeiro, a greve dos garis a cidade do Rio de Janeiro ficou completamente suja no Carnaval e, por incrível que pareça, teve um apoio popular enorme, né? No Carnaval, o período que o Rio fica super populoso, todo mundo vai para lá, e essa greve ela foi muito espontânea, muito radical, com a presença de uma parcela muito jovem, né, dos trabalhadores garis do Rio de Janeiro, uma parcela negra muito forte, porque é um setor muito precarizado, né, e infelizmente existe essa combinação entre quanto mais precarizado, maior a presença das mulheres, de negros e negras, da população LGBT, né, dos trabalhadores LGBT. Então, essa greve, ela também, na minha opinião, expressou características da espontaneidade, da revolta, da radicalidade que o processo de junho teve. E eu acho que a nossa greve também teve essas características. Né? Eu falei, a participação de uma parcela jovem dos trabalhadores do metrô. Não é que só os jovens fizeram greve, muito pelo contrário. Acho que a parte da categoria que tem história, que tem tradição, é fundamental, né? Em todas as categorias, mas conhecendo o metrô como eu sei que se a velha guarda não compra a luta e não vai com tudo, também não vai se desenvolver uma luta com muito potencial, mas foi expressiva a participação da juventude trabalhadora nessa greve. Acho que o motor disso foi a diferença salarial, foi a diferença de condições de trabalho, foi o fato de que os jovens têm um contrato mais precarizado. Né? Então, isso conferiu essa característica para a greve nossa de 2014. Acho que outro aspecto foi a radicalidade. Né? Não a radicalidade no sentido assim a radicalidade que eu acho que a gente conversando, né, com os trabalhadores e tal, uma parte dos trabalhadores vem com maus olhos. Mas a radicalidade no sentido de que a gente não queria permitir que a nossa greve fosse destruída, que não, ou acabasse, que não fosse pela nossa decisão. Porque o metrô de São Paulo, assim como a Petrobras faz isso e outras empresas e tal, tem um esquema de contingência, né, para fazer o sistema funcionar, exatamente pela força do metrô na cidade e tudo mais. Esse esquema de contingência, ele começou a ser operado mais fortemente dessa greve para cá. Nessa greve de 2014, o metrô tentou colocar vários trabalhadores supervisores, né, trabalhadores de cargos superiores que não aderiam à greve, tentaram fazer esses trabalhadores operar o trem, né, muita gente que não tinha treinamento de trem,
quando tiver greve, cuidado para pegar o metrô, porque muitos professores não tinham treinamento de trem adequado, né? Então, uma atitude bastante irresponsável de colocar a população em risco, né? E tentaram desmontar a força da nossa greve. Esse plano de contingência ele não foi equivalente a um dia de trabalho normal, né? Todo mundo viu que as linhas não funcionaram, teve seus limites e tudo mais. Mas a nossa ação, a ação de um setor de vanguarda amplo da greve, foi de tentar fazer não funcionar o plano de contingência, né? Então, a gente fez piquetes com 300, 400 pessoas, 3 horas da manhã, indo de uma estação para outra, tentando conversar com o pessoal para não entrar para o trabalho. E isso deu uma força muito grande, né, para a greve. É isso que eu estou chamando de radicalidade, né? Uma disposição intransigente de fazer a greve acontecer, de não deixar que o plano de contingência do metrô interferisse sobre uma decisão nossa, que era uma decisão justa, que tinha a ver com os direitos específicos da categoria, é verdade, tema salarial, benefícios e tudo mais, mas tinha um esforço de colocar em debate também, naquela situação, o problema da crise dos transportes em geral, né? Lembra que tinha aquela coisa do padrão FIFA, dos estádios padrão FIFA e tal? Então, a gente brincou com a ideia de que a gente queria transporte padrão FIFA também, né? Que não é o caso do transporte público na cidade de São Paulo, no Brasil e tudo mais. E isso tem repercussão nas condições de trabalho do trabalhador metroviário, da trabalhadora metroviária. Então, eu acho que essas características da presença da juventude, da radicalidade, né, uma certa revolta com a burocratização dos sindicatos, né, da organização da luta, acho que isso foram temas que a nossa greve levantou, que outras greves também levantaram, e que eu acho que colocam algumas questões para a gente que eu queria abrir também para a gente conversar, que é um pouco o seguinte: a geração mais jovem não tem esse histórico de luta, né, não tem essa tradição, e isso é um problema, né? Isso dá muitos limites para a ação dos trabalhadores mais jovens. Por outro lado, a condição material mais precarizada dá uma disposição de radicalidade. E isso entra em confronto com a acomodação dos velhos aparelhos burocráticos que dirigem o movimento operário no Brasil. Os sindicatos, eles não são a única forma como os trabalhadores podem se organizar. Mas, na história do Brasil, o movimento sindical tem um peso muito importante. Cumpriu um papel muito importante. Cumpre até hoje. E a greve geral que a gente viveu agora, 28 de abril, mostra isso. Se não fosse a organização das centrais, né, de terem bancado um dia de luta, conversado com as suas bases e tudo mais, a gente não ia ter o dia que a gente teve. Agora, há processos de burocratização dessas entidades, seja entidades em níveis nacionais, como as centrais sindicais, ou sindicatos de cada categoria, há um processo de burocratização que faz com que a força do movimento sindical possa ser perdida, né? Por isso que uma parcela importante dos trabalhadores não se sindicalizam, né? Às vezes porque não tem sindicato, é verdade, porque existe uma desigualdade, né, no nível de organização e tudo mais, mas também por causa do papel burocrático que muitas organizações do movimento sindical, na verdade, infelizmente, a maioria do movimento sindical no Brasil tem, né? Então, esse confronto, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, o confronto entre a radicalidade da parcela mais jovem da classe trabalhadora, e eu estou usando jovem numa condição ampla, né? Estou falando daqueles que não viveram o processo dos anos 80. Isso em contraposição com a acomodação social, no caso no caso dos trabalhadores em geral, e também acomodação burocrática no caso dos dirigentes. Porque esses muitos bravos dirigentes dos anos 80, hoje, estão acomodados burocraticamente e abandonaram um pouco a perspectiva estratégica que as lutas dos anos 80, que as mobilizações do movimento operário dos anos 80 apontaram. Então, isso é um dilema. Nós temos que resolver esse dilema, né? Outro dilema importante, para encerrar, para a gente abrir o debate, é a disparidade geracional entre os trabalhadores das bases, das categorias em geral, e os seus dirigentes.
Porque a gente sabe também que tem gente que é dirigente do sindicato desde os anos 80 e nunca mais saiu do sindicato, desde que fez parte de um processo muito progressivo, muito importante, de tomada de um sindicalismo combativo, mas que continuou no sindicato até hoje. E isso tem repercussão sobre a disposição e a capacidade de luta. E eu acho que isso também, essa contradição se expressa também na questão do gênero, né? Eu sou mulher, tenho 33 anos, fui diretora do sindicato nessa época que eu fui demitida, né, a última gestão, mas eu sou uma das poucas mulheres que atuam no movimento sindical. Tem bravas mulheres na história, né, que cumpriram um papel muito importante, mas se a gente olhar hoje a quantidade de mulheres que existem na classe trabalhadora, né, do final dos anos 70 e dos anos 80 para cá, houve uma feminização gigantesca da força de trabalho no Brasil. E isso não é condizente com as suas representações sindicais e também não também as suas representações políticas, mas, em especial dos sindicatos, isso é muito díspare, né? E eu acho que isso obriga que o movimento sindical reflita sobre como vai incorporar as demandas das mulheres trabalhadoras e também formar mulheres trabalhadoras como dirigentes políticas e sindicais da nossa classe, porque isso é crucial para ter um nível de identificação entre o que é a base da classe trabalhadora no Brasil e que são suas direções, né? Acho que isso, uma vez eu fui numa plenária, agora, nesse ano, eu fui na plenária dos transportes para a construção da greve do dia 28. Era uma plenária de todos os setores de transportes lá na Federação dos Condutores de Ônibus, aqui na Duque de Caxias. Eu acho que eu vi eu e mais uma mulher só lá, sabe? E isso não é condizente com a nossa categoria, na verdade, na categoria de transporte tem muito homem, é verdade, tem poucas mulheres. No metrô tem 20% de mulheres. Entre os condutores de ônibus, você vê mais mulheres trabalhando como cobradoras, né, menos como condutoras. Na CPTM também tem uma presença menor das mulheres. Mas não é a fração disso não é... a fração disso, em geral, na classe, não é 20%. Nós não somos 20% da classe, nós somos mais de 50% da classe trabalhadora. E isso não é condizente, né, com as suas direções. Então, nessa plenária, eu fiquei espantada com isso. Né, assim, como tem poucas mulheres que atuam, que participam, e não é porque as mulheres têm menos discussão política, são mais atrasadas politicamente, não é por isso, é porque a vida pública, a vida política, a vida sindical, ela não foi construída historicamente para... as mulheres não foram educadas historicamente para ser parte desses espaços. Né? E, infelizmente, eu acho também que parte da burocratização e da acomodação é que é melhor, né, não se preocupar com esses temas, né? São coisas que deixa, né? Não, eu acho importante, mas a mulher de dirigente fica em casa fazendo a comida para ele, né? Acho importante você participar, mas a minha mulher não, a minha filha não, entendeu? Essas contradições a gente precisa saber enfrentar. Eu acho que enfrentar essa contradição é parte da gente conseguir construir um movimento sindical combativo no Brasil e que consiga estar à altura dos desafios que tem, né? Hoje a gente está vivendo um processo muito agressivo, né, de ataque aos direitos, à previdência, à reforma trabalhista e tudo mais. E eu acho que esses são dilemas que a gente precisa tentar enfrentar. Acho que conversas como essa ajudam a acumular nisso. É isso. Obrigada. Queria agradecer os três e queria abrir agora para o público, a gente fazer de 3 em 3 perguntas. Eles respondem, vocês digam o nome, da onde são e para quem fazem a pergunta, e assim a gente vai rodando, tá? Então vamos lá, o primeiro aqui, segundo, terceiro. Não. Nós temos aqui, agora é 12:30, vamos fazer meia hora de perguntas, tá? Pedir para o pessoal ser rápido, não fazer uma intervenção de mais 10 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é César, eu atualmente estou no comitê do Butantan na Luta, né? Eu queria primeiro fazer uma consideração, assim, que eu acho que o Jorge levantou uma coisa importante aqui para a gente, que é essa questão da composição da classe operária ao longo da história. Quer dizer, se não entender a classe operária como um amontoado de imigrantes que vieram para o Brasil,
mas nós estamos falando de muito mais coisa. Nós estamos falando de mulheres, de negros, quer dizer, nós estamos falando de uma classe, né, composta de pessoas reais. Mas eu queria fazer uma pergunta mais direcionada, quem sabe, ao Neto, mas rebatendo um pouco também, pegando um pouco do que a companheira falou. Quando nós falamos em organização dos trabalhadores, nós pensamos sempre em organização sindical, ou seja, a gente pensa na estrutura do sindicato. Eu estou direcionando mais ao Neto, mas dirigido aos três. Quando você pensa na greve de 17, e aí eu queria chamar o Neto para isso, quer dizer, quando você pensa nas greves metalúrgicas de São Paulo, particularmente, da cidade de São Paulo, no final dos anos 70, né, particularmente a de 78, né, você pensar como é que fica a questão da organização na base. Qual é o rebate que tem, qual é o paralelo que a gente pode traçar entre greve de 17 e essas greves e a questão da organização na base. Como vencer a tal da burocratização que você tanto falou, né? Na época a gente lidava diretamente com a polícia, ou seja, quer dizer, pensar no Joaquim era pensar não era num simples burocrata, né? Quer dizer, era um burocrata a serviço da ditadura militar, né? E como é que encarávamos naquele momento essa questão da organização? Priorizávamos a questão do sindicato ou a gente pensava em outras coisas, outras formas de organização, né? Por último, só dizer assim, o Neto lembrou do Rossi, eu acho que a gente podia lembrar aqui a companheirada que foi da oposição metalúrgica, né? Quer dizer, também nos deixou recentemente o Vitor Janotti, né? Um outro companheiro que muito contribuiu para a gente entender um pouco do que é a questão da organização operária, a organização dos trabalhadores na base. Ponto. Então a pergunta é um pouco essa, quer dizer, como é que vocês pensam essa questão? Boa tarde, meu nome é Nível, eu sou aposentado. Eu queria fazer uma pergunta para o... Oi? E a minha pergunta é o seguinte, professor. Se é possível fazer um paralelo do movimento sindical da época, 1917, através de ligas, essa coisa toda, e como que se dava essa organização, como que as pessoas, como surgiam essas lideranças, e como que era essa luta que praticamente não tinha fundos, né? Fundos, dinheiro. E depois, com a oficialização do movimento sindical do Estado Novo, passou a ter o imposto sindical, passou a ter... então, eu quero saber se essa oficialização foi um avanço para o movimento sindical em termos de luta contra o capitalismo ou significou uma acomodação, né, diante das benesses que os sindicatos passaram a ter do Estado Novo e que a gente vê o resultado hoje. E por só para finalizar, ele lembrou aqui o companheiro, e então eu quero lembrar também do Zé Ibrahim, que eu participei do movimento estudantil de 68, e essa jornada toda, eu também tenho um pouco de idade também. Então eu queria saber se é possível esse paralelo entre o que representava a classe trabalhadora naquela época, que numa cidade com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, colocava 100 mil operários em greve, e do movimento sindical de hoje, que incipientemente, com toda a propaganda e tal, a gente vê o que consegue mobilizar aí. Vão pensando aí. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer as falas. Meu nome é Adriano, eu sou professor de escola particular, vinculado ao Simpro, e milito e atuo dentro de um coletivo anarquista aqui de São Paulo, que chama Biblioteca Terra Livre, que é um arquivo que a gente tem levantado por parte da... tentar manter viva a memória do movimento anarquista aqui no Brasil e os outros documentos que a gente tem acesso. A gente tem falado bastante, o título da exposição é do anarquismo ao horizontalismo. A gente falou uma vez a palavra anarquismo aqui na atividade, e nenhuma vez a palavra horizontalismo. Eu fiquei um pouco curioso para tentar entender qual que é a proposta de debater
a greve geral, se é resgatar as múltiplas facetas da greve ou se é reconstruir a história da greve a partir de uma matriz. Digo isso porque a gente está falando sobre organização. A gente, ao longo do último mês, tem organizado um grupo de estudos na biblioteca sobre exatamente a greve geral de 17. Tem um livro muito importante da Cristina Roquette Lopreato, uma historiadora, que chama Espírito da Revolta, a Greve Geral Anarquista de 1917. Indico para as pessoas, quem publicou foi a editora Ana Blume, e esse parece um livro de documentação que traz fontes diretas dos jornais, inclusive dos jornais anarquistas La Battaglia e a Plebe, que tem a primeira edição facsímile impressa no Jornal da Borda. Se vocês quiserem abrir depois e verem o jornal da Plebe, está aí dentro. E aí, nesse sentido, só para pensar um pouco sobre a questão da organização, na greve geral de 17 tinha, primeiramente, os operários, antes da greve começar, se estruturaram dentro da sociedade a partir das ligas de bairro, porque eles não tinham capacidade de articular as ligas sindicais. No momento que as ligas de bairro elas começam a ganhar força, eles constroem as ligas sindicais, e no momento que a greve eclode, as ligas sindicais se desfazem e surge o Comitê de Defesa Proletária. Então, queria, se possível, falar que vocês resgatassem um pouco da questão anarquista e dessa estrutura de organização espacial da cidade e dos operários nessa circunstância. Obrigado. Vou dizer algumas coisas, algumas impressões sobre o que foi perguntado. Mas para expressar assim, no fundo é muito, a resposta é não sei, não sei, não sei, né? Mas enfim, vamos arriscar, né? Porque são perguntas difíceis, né? A primeira é como que a sua mesma, só para lembrar a ordem, você falou da como eles conseguiam se organizar, ou foi ele que perguntou isso? Agora que eu lembro. Bom, não lembro mais. Bom, esqueci as perguntas, que coisa horrível, hein? Só me lembra, por favor, vai. A sua foi... A questão da classe se afirmando. Classe é a composição da classe. Sim. Ah, tá. Isso é. Muito bem, lembrei, né? A comparação com hoje, essa coisa toda. Eu não sei dizer efetivamente, quer dizer, se a gente, qual é o melhor para a classe trabalhadora se organizar, se na estrutura atual, pelo sindicato ou fora do sindicato, né? Mas, independente disso, a classe trabalhadora vai se organizar com o sindicato ou sem o sindicato, mas eu não sou o sujeito legítimo, né, digamos assim, para dizer qual é a melhor forma da classe trabalhadora se organizar, né? A legitimidade é dada pela própria classe trabalhadora no sentido da sua organização de base, né? O que a gente sabe é que, independente da forma do sindicato, e para além dela, a organização da classe trabalhadora se faz de um jeito ou de outro. A gente tem exemplos recentes, inclusive, que são as greves dos garis, né? A greve dos garis do Rio de Janeiro foi por fora do sindicato. Tem muita gente que estuda isso, inclusive os movimentos de greve por fora do sindicato, e há uma dificuldade jurídica nisso, né? Se é possível uma greve ser considerada legítima fora do sindicato, mas aí a forma jurídica vem quase que para evitar greve na maioria das vezes, né? Então, não acho que a organização sindical possa ser limitadora da greve, mas também não posso dizer que a organização sindical tenha que ser desprezada, não diria isto. Existem vários movimentos. A gente não pode partir do pressuposto de que possa se desprezar a organização sindical, imagino, né? Mas não sei dizer, não tenho legitimidade, inclusive, para responder isso.
Como que essa classe se organizava do ponto de vista financeiro, né? Eu não sei responder isso. Agora, há uma grande questão, né? A partir do momento da década de 30 dos sindicatos oficiais, esses sindicatos oficiais eles foram criados exatamente para quebrar a força da organização sindical da Primeira República. Uma organização sindical que era, sobretudo, anarquista, né? Isso a gente não falou aqui, mas em princípio, na realidade paulistana, porque também assim, a gente fala Brasil, é muito complicado, né? O Brasil é muito grande, né? E a gente tem os movimentos sindicais no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, já são diferentes. Imagina se pensar a realidade brasileira como um todo. E dentro dessa perspectiva, inclusive, ou seja, o sindicato oficial foi prejudicial como um todo à organização sindical brasileira, não dá para dizer isso como um Brasil, né? Porque se havia sindicatos fortes em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos rincões do Brasil não havia sindicato algum, né? E de um jeito ou de outro, os sindicatos oficiais permitiram a criação de mais sindicatos. É coisa muito complexa, né? Tem vários livros que apontam a quantidade de sindicatos que passam a existir a partir de 30 e a quantidade de sindicatos que existiam antes de 30. Agora, claro, foram sindicatos cooptados, sindicatos dentro de uma lógica, digamos, de harmonização com o capital, e isso exerceu reflexo na atuação sindical no Brasil até hoje, negativamente, de certo sentido. Mas é muito difícil, quando a gente começa a aprender mais elementos, você ser categórico, né, no sentido positivo ou negativo de algumas iniciativas, né? E essa pergunta que você fez, realmente eu não sei responder, né? Eu sei que, efetivamente, alguns historiadores destacam muito fortemente a presença do anarquismo na formação dos sindicatos e na mobilização, na Primeira República, na mobilização trabalhista brasileira, mas há outros historiadores que chegam a negar isto, né? Dizendo que não foi tanto isto. Então, eu não tenho profundidade de leitura para te responder isso com muita segurança. Eu tenho que ser sincero, não vou inventar uma resposta. Tá? Eu vou ser um pouco... Me comportei bem até agora. Por favor, a fala é minha. Vamos lá? Primeiro, acho que a intervenção inicial do Jorge deu um painel muito, muito consistente, que facilitou muito nossa tarefa. Não atribuindo a ele nada, mas tem sempre uma tensão entre você faz um movimento qualquer, como que o institucional lida com isso. Então, fazer um paralelo é igual a legislação do trabalho, né? Quer dizer, é impressionante como os trabalhadores, como forma de resistência, de esperteza e sobrevivência, recorrem à legislação do trabalho para se defender. Então, cuidado com as afirmações bombásticas. Muito cuidado com tudo. A estrutura sindical é parecida. Vamos lembrar que o sindicato no Brasil é um órgão do Estado. É onde cooperação do Estado parte da estrutura orgânica da concepção fascista. Essa é a origem do sindicalismo atualmente existente. O que nós não conseguimos, e a CUT foi fundada para isso, e não conseguiu, e abandonou isso também depois na sua história, foi fazer um rompimento com a estrutura sindical. Mas aí tem uma coisa que a própria Camila afirmou. Não teria greve geral sem a nova central, sem a força sindical e sem a UGT para o transporte. Então, cuidado com tudo preto e branco aqui. Não tem preto e branco aqui. É muito difícil isso aí. É muito complexo. Esse documento, por exemplo, que é o processo contra a Volkswagen, é assinado pelas 10 centrais sindicais brasileiras. Tá? Se fosse... Por exemplo, nós estamos agora para entrar com o processo contra a Petrobras. Se nós não unificarmos a FUP e a FNP, é muito difícil. Ou se for de um sindicato ou dois. Então tem que ser um pouco... Nós estamos agindo num país que tem uma institucionalidade
que vem de 88, nós vamos ver o que eu acho, aí eu quero fazer duas afirmações para vocês pensarem. Primeiro, meu grande problema, que é o centro da minha intervenção, nós tivemos uma classe que talvez não tenha se consolidado como classe. Uma dúvida enorme que eu tenho na cabeça. Vou morrer com ela. Porque eu estou convivendo com ela há 20, 30 anos e não resolvi na minha cabeça. Tá? Então, quando aquela classe que começou a se afirmar, por isso que o nosso livro, quando os trabalhadores se afirmam como classe, que exatamente no final dos 70, dos anos 80, em seguida é isso. E nós seguramos o neoliberalismo fora, que estava no mundo já. O processo de crescimento do PT e da CUT não é brincadeira, não. É um processo incrível, fantástico, extraordinário. Se depois pisaram na bola, é outra coisa. Mas o processo é maravilhoso. E vem o MST, e vem a CPT, e vem o CIMI, e vem um monte de coisa. Atingido por barragem. É uma onda de quem recusava o quê? A transição colocada pela burguesia. Lembra as primeiras campanhas do PT, os barbudinhos lá, com foto de prontuário e não currículo? Né? Então é isso. E é interessante essa radicalidade que havia na década de 80, que eu acho que a gente teve 3 e pouco por cento na eleição, e 6 anos depois vai para quase 50% na eleição nacional, com Lula. Então é um fenômeno difícil de entender. Agora, o que eu acho, como uma pré-conclusão minha aqui nesse debate, é que a contenção do movimento social, a paralisia, começa quando as instituições brasileiras começam a se consolidar. A esquerda, quase como um todo, vai para o jogo institucional e não consegue fazer coisas independentes. Então, o sindicalismo é parte disso. Isso é um processo que vem no final da década de 80. A partir da década de 90, eles nos pautam. Pensem numa coisa muito simples. Quando que o Alckmin foi derrotado? Talvez só com secundaristas. Talvez, que eu não me lembre. Talvez tenha sido o único momento em que houve uma derrota deles, que pautou eles, que tiveram que mudar, se reinventar. Talvez tenha sido o único momento. E há quantos anos que estão no governo aqui? Segunda conclusão. Não, porque talvez eu possa até abrir mão da minha fala depois. Segunda conclusão. Vocês têm que entender que quando surge a greve no final dos anos 70, tem uma coisa chamada comandos de greve. E isso é uma ressurgência do 17, é uma ressurgência das greves de 50, que se faz coisas gerais. Então, essa reinvenção que o Murilo fala da classe trabalhadora, ela passa por esses mecanismos, o que dialoga em parte com a pergunta sobre os sindicatos. Agora, quero fazer outra afirmação. Talvez o sindicalismo no mundo tenha esgotado o seu papel transformador. Eu, pessoalmente, não acredito mais no sindicalismo como uma agenda da transformação revolucionária social. Não acredito mais, ponto. Minha observação nessa coisa aqui. E lembrar um detalhezinho. Está aqui no livro do Del Roio. A sensatez do Comitê de Defesa Proletária ao fazer o acordo com os patrões. Ele é muito pouco radical. É o trabalho infantil que interessa, é a jornada de trabalho, é o trabalho da mulher, é os não descontos, é a questão da caristia. E lembrem, 3, 4 meses depois, setembro ou novembro, todo mundo é preso e deportado. Então, essas coisas que, verão só, estou falando que o sindicalismo, entre aspas, do Comitê de Defesa Proletária, ser muito sensato na negociação. Acho que é isso, assim, para dar um pontapézinho e deixar vocês muito preocupados. Não, eu acho que as perguntas demandariam ficar horas aqui refletindo e tal. Só vou também indicar algumas ideias sobre duas coisas que foram apontadas. Primeiro, assim, eu acho que teve um impacto muito importante na organização da classe trabalhadora em todo o mundo o fim do Estado soviético, do Estado operário burocratizado. Eu acho que 1989 abre uma etapa no mundo, na minha opinião, com uma correlação de forças um pouco mais desfavorável para a organização da classe trabalhadora. Acho que o capital utilizou os problemas da burocratização
do stalinismo, né, do Estado dirigido pelo stalinismo, usou esses problemas para colocar no mesmo pacote todas as ideias, todas as ideias de organização da classe. Né? Acho que o capital usou para desmoralizar a organização da classe trabalhadora esse processo. E eu acho que o fato de existir hoje um questionamento às organizações mais tradicionais dos trabalhadores, os sindicatos, os partidos de esquerda, né? Existe uma desconfiança em geral com as centrais sindicais, né? Com a atividade sindical em si. Existe essa desconfiança. Essa desconfiança, em parte, ela é usada para o capital, fazer luta contra a classe trabalhadora, né? Mas, em parte, ela é baseada em coisas reais, assim, porque existia um processo de burocratização, não só a nível do Estado soviético em questão, mas como nas diversas formas de organização da classe trabalhadora. E eu acho que o Brasil ele é um país muito diverso, que tem uma configuração da classe trabalhadora muito diversa. Isso faz com que os sindicatos sejam um importante instrumento. Eu reafirmo o que eu falei. Eu acho que se não tivesse a posição das centrais sindicais para o dia 28 agora, eu acho que não teria greve. Agora, por outro lado, não podemos ignorar as outras formas de organização territorial, popular, que eu acho que cumpriram um papel muito importante nessas greves desse ano e em várias outras lutas, né? Porque o trabalhador que não tem casa, sem teto, que faz ocupação, que luta, ele é um trabalhador, que provavelmente ele é um trabalhador ultra precarizado, que não tem sindicato para se organizar, e ele se organiza através do seu território, do seu bairro, né, da sua região, e faz luta muito importante. E eu acho que a gente precisa saber unificar essas formas de organização. Pensando num projeto estratégico de país, né, que a gente quer acabar com o capitalismo no Brasil, pensando num projeto estratégico de país, eu acho que a gente precisa ter... a esquerda socialista, combativa, precisa comprar o desafio de saber unificar essas várias formas de expressão e de organização dos trabalhadores, que acontecem, independente da gente querer. As ocupações urbanas acontecem, as greves por fora dos sindicatos acontecem, as mobilizações como o junho aconteceram, ninguém previu, ninguém dita como vai ser, né? Aconteceu, a questão é como a gente pega essa espontaneidade e transforma em programa e organização e em luta mais estratégica contra o capitalismo no Brasil. Só uma última coisa, eu acho que a experiência de junho abriu uma reflexão sobre o horizontalismo, né? Por isso a forma desse tema, né? O tema como ele foi apresentado, porque a gente parte de um processo que de fato, teve um peso muito importante do anarquismo, né? A greve de 17, o movimento operário do início do século XX, e é parte das discussões e das reflexões sobre como a classe se organiza, a ideia do horizontalismo, isso é parte das reflexões, né? Para o bem e para o mal, eu acho, porque eu acho que foi muito importante a greve dos garis ser por fora do sindicato. Porque se fosse esperar o sindicato dos garis para organizar a greve, não ia ter greve. Então, esse aspecto horizontalista, no sentido de eu não preciso dessa direção, eu não preciso desse sindicato burocratizado, ele é um aspecto bom. Por outro lado, eu acho que as mobilizações dirigidas pelo MPL, com uma concepção mais horizontalista, eu acho que parte dos limites dela foi essa concepção mais horizontalista, né, de que não, aqui não tem direção, lá na Paulista vai vir o pessoal batendo a gente vai sentar no chão, sabe? São ideias que... É uma ideia que está presente e por isso que foi parte do tema aqui, do título. Vou seguir aqui pela ordem, o Tião, companheiro, e o Nelly para finalizar. Rapidinho, hein, gente, senão a gente não vai sair daqui hoje. Bom, como o Neto falou, eu acho que no sindicalismo hoje, nesse movimento sindical hoje, burocratizado, né, a gente não traz nenhuma confiança para a gente hoje. Eu acho que o poder de mobilização dos sindicatos, se é que existem, não tem mais. Porém, eu não desacredito no poder de mobilização da classe. A classe trabalhadora ainda continua revolucionária. Tá? Se a organização da classe vai ser independente de sindicato, vai ser independente de partido, eu não sei, o futuro vai nos dizer, né? Eu sei
igual você falou, que também acho maravilhoso, e eu estava comentando aqui com o menino ali, que a jornada de 2013 para cá, eu acho que foi maravilhosa. Abriu uma nova perspectiva e abriu uma nova perspectiva, inclusive, de organização, né? Aí passa por onde? Aí passa por vocês, que são mais jovens, claro, né? Passa por vocês, que é mais jovens, como se organizar a classe a partir de agora, né? Como nós levarmos essa classe à revolução, que a principal coisa que a gente nunca deve perder é esse princípio, é o princípio revolucionário, que eu acho que a classe trabalhadora ainda é revolucionária. A classe trabalhadora nunca é revolucionária, né? É isso, perder a perspectiva de organização. Martinelli. Eu queria cumprimentar os companheiros, principalmente a juventude, e responder para o companheiro lá. Nós devemos todos usar os anarquistas, porque a gente nasce já anarquista. Eu costumo dizer, pega, quem é casado aqui, tira a mamadeira do moleque de 8 meses. Ah, rapaz, a reação do moleque para tirar a mamadeira da boca, já nasce, ele nasce revoltado, anarquista. Então eu queria, você sabe disso, em 1905 o irmão de Helene foi morto dirigindo uma revolução anarquista, poxa. O Brasil, depois de 17, vamos dizer, todo o movimento da greve de 17 foi dirigido para os anarquistas. Temos que ter consciência disso. Nós criamos o partido em 1922, com a influência dos anarquistas, inclusive com os anarquistas na direção do partido. Então, são coisas que eu acho o seguinte, tudo muito bem, o metroviário está colocando os problemas. Eu acho que o que nós estamos colocando nacionalmente é o problema da luta de classe mesmo. A classe operária, os estudantes têm que saber quem é o inimigo de classe, quem é o responsável pela morte dos índios, por não ter reforma agrária. É a classe dominante que está aí. Inclusive os golpistas aí na direita estão avançando, o sinal avançando para tirar a questão de direito conquistada pela classe operária, pelo povo brasileiro. Então nós tivemos esse problema. Então eu acho, a minha responsabilidade quando eu converso, é para os companheiros saber quem é o inimigo de classe, saber quem é o responsável pelo analfabetismo, pela morte, pela miséria, para as fomes. Olha, nós viemos do Belém do Pará. Tem uma fazenda lá que tem os aparelhos ainda de escravatura, de prender o camponês. Nós mandamos tirar fotografia para denunciar essas coisas aí. A indústria de eletricidade, lá, que está concorrendo com a nossa nacional, está educando todos os trabalhadores de inimigo um do outro. Inimigo assim de tomar o poder do outro, ser nomeado na frente do outro, como inimigo. Quer dizer, e a nossa obrigação é educar a classe operária, os camponeses, com quem é o inimigo de classe. Porque o patrão usa os métodos tranquilo, para tirar o proveito, para sempre ter essa dominação. Então, eu acho isso, eu só queria falar dos anarquistas, né? Porque todos nós temos um restinho de anarquista, né? Então, não é, porque o povo de organização, eu só daria um exemplo pequenininho assim, porque tem o tempo de hora. O Martinelli parava 150 mil por telefone. Era o Martinelli que parava? Não, nas ferrovias parava em função da minha posição de dirigente, mas a minha organização que eu tinha na base, que a maioria era do Partido Comunista. Eram os homens educados como organização. Isso que é importante, porque tem o que não tem hoje no movimento sindical. Hoje em dia não tem. Ninguém faz trabalho de base, o que faz. Digo, a gente a juventude é revolucionária, mas nós temos que educá-la. Porque não adianta ela ser revolucionária. Eu sou fundador da Helene.
A juventude vinha, não podia ter cabelo comprido, botava uma laranja na casa ali dele, tinha a laranja, não ia lá embaixo, ele apanhava, era preso. É tudo isso. Então, a juventude, eu digo revolucionária, por quê? ATLN, VPR, luta armada, lutando contra a ditadura. A juventude entrava assim, mas sem consciência política de classe. Quer dizer, uma juventude vinha com aquele espírito de brigar contra a ditadura. Quer dizer, é uma coisa importante. Nós temos culpa disso. Temos culpa, mas eu costumo elogiar a juventude, porque eu cheguei a ficar preso com mais de 200 companheiros da LN. E eu sempre fui o mais velhinho, né? Eu estou com 92, já estava com 50 na época, eu era sempre o mais velhinho. Entendem? Mas nunca essa juventude disse que eu era responsável pela organização. Senão eu não estaria aqui hoje. Eu estaria morto, está entendendo? Então é isso que eu dou. Eu sinto isso comigo, com a juventude, e brigo com essa juventude, gosto de conversar com a juventude, eu sei que... E as mulheres, desculpe, porque normalmente eu falo das mulheres, porque eu enfrentei greves de mulheres, de tecelã, de derrubar porta de fábrica, invadir e tomar. Quer dizer, sai de baixo quando as mulheres chegam, pegam o negócio para valer. Sai de baixo mesmo. Então, são coisas assim. Então, eu queria saudar os seus companheiros aqui, esse novo lugar aqui, né? Desculpe, não é a primeira vez que eu venho aqui, viu? Agora vou começar a vir, hein? Vou começar a vir agora aqui, tá bem? Né, Neto? Tá bom. Então, a gente viemos cansados, né? Belém do Pará, chegamos ontem, 9 horas da noite, reunindo todas as centrais sindicais. Lá, vocês sabem, nós somos paulistanos. Lá o negócio é matar. A classe dominante mata mesmo. Aqueles 10 camponeses, eles pegaram os camponeses fora da fazenda, levaram dentro da fazenda para fuzilar os 10. Os 10. Então, vamos dizer, os dirigentes sindicais lá correm perigo como ser dirigente da classe operária. Isso é um perigo. O Paraná está sendo dominado pelos grandes que derrubam os matos, os serralhos.